Algumas vezes já me perguntaram, né? Mas será que eu preciso contar tudo para o psicólogo? Eu acho interessante essa pergunta, porque eu acho que está já passando uma informação da pessoa que pergunta isso, e que ela tem coisas que ela não está querendo, pelo menos talvez num primeiro momento, já colocar, já se expor diante de uma outra pessoa. Eu estou aqui para isso, para a gente falar um pouquinho do quanto até onde vai, como é essa exposição dos seus conteúdos internos, dos seus pensamentos, das coisas que a pessoa faz, né, diante do psicólogo. Eu acho que o psicólogo tem uma certa similaridade para algumas pessoas, né? Algumas pessoas veem o psicólogo meio como um confessor, né? A pessoa que você vai se confessar, contar todas as coisas erradas que você fez. Não é exatamente assim, né? O psicólogo não é a pessoa que vai te dar absolvição de nada. O psicólogo é a pessoa que vai te ajudar tanto a compreender como a realizar mudanças em você, mudanças internas, mudanças externas, até nas coisas que você faz, nas coisas que você pode se posicionar diante de pessoas, lugares, enfim. Mas não é a pessoa que está ali para te julgar, para te condenar, para dizer que aquilo foi errado, que aquilo foi certo. Ele não está ali com um tiquezinho dizendo isso está certo, isso está errado. Não é o caso. O que o psicólogo faz? Ele te ouve, ele te ajuda a te entender, te ajuda a procurar mudanças, te ajuda a conquistar essas mudanças, né? Mas tudo dentro de um tempo. É possível que você entre num processo de psicoterapia já pronto para falar, para se colocar com relação a algumas coisas, mas ainda não pronto com relação a outras. E você pode, claro, você tem o direito tanto de não colocar tudo, né, de um primeiro momento, como você tem o direito até, talvez pode ser bacana, de falar, olha, tem aqui um grupo de conteúdos que eu não estou pronto ainda para começar a falar sobre isso, né? Então, só para que você saiba que ainda tem alguns elementos, quando eu estiver pronto eu vou colocar. Por que não? Né? Talvez o psicólogo te ajude a que essa prontidão aconteça. Dizer que não está preparado, por quê? Né? Por que às vezes as pessoas não se sentem preparadas para falar algumas coisas? Que conteúdos seriam esses? Algumas vezes são coisas que as pessoas consideram loucas, né? O que seria uma coisa louca? Um pensamento, alguma coisa fora da realidade, um pensamento surreal, alguma ideia, né, que não estaria de acordo com a realidade das pessoas à sua volta, ou algum conteúdo sexual de ordem sexual, alguma fantasia, algum desejo, alguma coisa que fez, ou alguns pensamentos de fazer coisas, né, que são condenadas, né, pela nossa sociedade, como por exemplo pensamento ou vontade de pegar coisas que não são suas, talvez até sem necessidade dessas coisas, né? Para algumas pessoas, só o fato de pensar nisso, ou então o fato de pensar de se jogar de uma altura quando está num lugar muito alto, a pessoa se condena pelo pensamento, pelo próprio pensamento, e tem muito medo da condenação externa. E talvez essa autocondenação pode ser o fator que prejudica da pessoa se colocar, porque talvez colocar uma coisa que é difícil para ela, né, nesse grau de lidar, pode ser mais uma autoagressão, né, essa obrigação de colocar, né, de se abrir dessa forma com outra pessoa, pode ser mais uma autoagressão. E o medo do julgamento, né? Medo de que alguém esteja ali falando, olha, você está errado, do psicólogo não gostar dessa pessoa, né? Mas se eu vou falar isso, ele vai achar que eu sou uma pessoa péssima, eu sou uma pessoa terrível, eu sou uma pessoa que faz ou que pensa ou que fala coisas horríveis. O psicólogo não vai gostar de mim, como é que ele vai me tratar? Como é que ele vai lidar aí com as minhas dificuldades se ele não gostar de mim? O psicólogo ele é treinado, ele é preparado para que essa parte afetiva com o seu paciente não aconteça nesse grau de intimidade. Eu acredito que o interessante é que o psicólogo goste da sua profissão, que ele goste do caso, goste do desenvolvimento que o paciente dele tem, goste dos ganhos que esse paciente tem, goste do andamento que ele percebe que ele pode dar. Quando ele imagina, nossa, essa pessoa ela está com essa dificuldade, eu posso ir por aquele caminho, eu posso ajudar ela. Tudo isso é muito motivador para o psicólogo, né? Elaborar aqui dentro da cabeça dele, né, tudo que pode ser feito com aquela situação e gostar e se apaixonar pelo trabalho que pode ser feito. Eu acho isso tranquilíssimo, normal, bastante comum de acontecer. E o psicólogo é bastante treinado para que esse sentimento pessoal não envolva, porque aí ele não vai julgar a pessoa,
né? Ele vai ajudar essa pessoa a entender seus comportamentos, a mudar esses comportamentos, né? E finalizando, repetindo mais uma vez, não é a pessoa que vai dizer você está certo nisso, você está errado naquilo, né? Tanto é que a pessoa que tem essa expectativa de que eu vou ao psicólogo para ele me falar o que está certo e o que está errado, normalmente ele não encontra. Normalmente ele encontra alguém que o ajude a identificar quais são os seus valores, quais são as suas prioridades, quais são as coisas que ele considera interessante continuar fazendo ou não dali para frente. Minha dica de hoje é isso. Querendo saber mais, né, sobre algum tema específico, sobre do que a psicologia pode tratar, pode deixar nos comentários sua sugestão. Vou achar bastante legal começar a falar de coisas que vocês estão pedindo. Obrigada por me ouvir. Até a próxima.